Nosso estudo de hoje é a lição 25 do Livro da Esperança, Donativo da Alma. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que presta no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que emprega na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo remédio com que alivias a dor. Inovidável todos os investimentos que realize no Instituto Universal da Providência Divina quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade e o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. É que o Emmanuel, hoje ele ilustra durante todo o texto atitudes que a gente pode estar tomando, principalmente aquelas pessoas que acreditam que não tem condição de praticar qualquer coisa de caridade e devotamento de alguém por falta de recurso financeiro ou por falta de tempo. E o Emmanuel dá uma sequência aqui de coisas para a gente ler e falar, peraí, uma dessas aqui a gente consegue sim praticar, né? E é para a gente ler cada um deles com calma e meditar em que a gente tem colaborado, se a gente tem ajudado em alguma coisa. Mas ele tem um entretanto no último parágrafo, né? Ele, depois de enumerar isso tudo, ele fala 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora da tua paciência diante daqueles que testam a gente mesmo, aqueles que não entendem a gente, aqueles que magoam, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal, aqueles que colocam o tempo todo em prova, né, questionam o tempo todo a nossa conduta, o nosso comportamento. Enfim, o texto tem como base bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia a gente pode traduzir como perdão das ofensas ou pode traduzir também como indulgência com a imperfeição dos outros. E esses dois itens, eles são itens da gente fazer uma análise profunda, né? Em primeiro lugar, a indulgência. Qual é a diferença da indulgência para o perdão? No perdão você foi magoado, na indulgência não. Na indulgência apenas pelo fato de eu conviver com uma determinada pessoa, eu com o tempo eu conheço quais são as qualidades e quais são os defeitos daquela pessoa. E o que a indulgência faz? Quando alguém vem comentar com a gente, pô, mas fulano é assim, e você defende a pessoa, fala, não é por aí não, ou se está melhorando, tal, mas você faz como você faz com os filhos, ou então, quando você realmente ama e se preocupa com uma pessoa, você se incomoda um pouco de ver algumas críticas feitas a essa pessoa e a gente naturalmente defende, mas quando está em particular, a gente chama a pessoa e conversa com a pessoa, fala, olha, você está dando bobeira aí nisso aqui, você está falhando nisso, toma cuidado, né, por conta do comentário que eu ouvi, enfim, né, e evita até
dizer as fontes para evitar mais complicação, né? Enfim, essa é a indulgência. Já o perdão a gente está sempre trazendo o estudo sobre o perdão, porque o perdão ele cria teias, ele cria garras, ele cria prisão sem grades para a gente. E quando a gente chega no plano espiritual, principalmente do outro lado da vida, que é um mundo puramente mental, se eu entro naquela sintonia da raiva, do ódio, né, por conta de alguma coisa que eu tenha sofrido de alguém, por falta de perdão, né, de não ter aprendido a perdoar, eu entro em sintonia simplesmente com todos os que estão vivendo naquela mesma faixa. É como se fosse uma estação de rádio, para a gente usar uma linguagem mais antiga, né, não usar os termos mais modernos, mas ali está aquela frequência, aquela onda ali ó, em hertz passando aqui na nossa frente. Eu fiz sintonia com aquilo ali, eu vou estar simplesmente em contato com todos os que também ficam naquela mesma sintonia, e os relatos que a gente recebe de quem está do lado de lá não são nada agradáveis. Uma vez eu ouvi um que está do outro lado da vida, né, ele falando assim, né, quando eu estava encarnado, igual vocês aí, ó, vivos no mundo aqui da matéria, eu ficava nervoso e roubava minhas maneiras de me acalmar. Aqui, quando eu fico nervoso, eu passo por cada situação, eu fico com medo de ficar nervoso. Porque não é só a sintonia, você vê a aparência também daqueles espíritos que se entregam o tempo todo para a cólera, para a guerra, enfim. E é claro que a aparência não é nada agradável, né? Então é cena de thriller, aí, de filme de terror. Mas quando a gente vai estudar o perdão, a gente vai entender assim, que o perdão, principalmente, ele é uma atitude de inteligência. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo, eu tenho que aprender a ficar olhando, ao invés de olhar o cisco no olho do outro, olhar a trave que está no meu. Eu preciso de perdão, eu preciso de indulgência, então por que eu não vou dar o perdão para as pessoas? Então ele fala aqui para a gente, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam, vão fazer chincalhar com a pessoa, né? Porque a paciência invariavelmente feita de bondade, silêncio, abnegação e esquecimento do mal é um donativo essencialmente da alma. Então vamos lá, cara. Silêncio, abnegação, esquecimento do mal, bondade. É isso que a gente tem que pensar nas horas que acontecerem essas críticas que chegam. É difícil, né? Mas, por exemplo, eu recebi críticas agora recentes de uma pessoa que eu gosto muito dessa pessoa. Não deixei de gostar, a gente fica incomodado, a gente é ser humano. Mas logo em seguida eu falo, peraí, eu estou estudando, por isso que é bom a gente estar fazendo esse estudo diário. Por isso que o convite tem que ser diário. Se não for aqui com os 10 minutos com o Emmanuel, às vezes, né, ouvir a mesma pessoa, a mesma voz, todo dia é cansativo. Vai buscar uma outra fonte, mas todo santo dia a gente precisa do estudo, porque o estudo nos renova aqui, ó. A mente, a consciência, nos renova as atitudes. Então ele fala aqui pra gente, né, no final, né? É donativo da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então, às vezes a gente está aqui no suor da humildade, a pessoa só pelo fato de ter conseguido desenvolver essa humildade, ela suporta, ou então às vezes com choro mesmo, no pranto oculto do coração. Mas o que importa é a gente estar com o coração leve, com o coração vazio, com o coração tranquilo. Agora, esse estudo de hoje é para a gente ler de novo, porque cada atitude dessa que ele vem falando, né, que ele fala aqui, né, vai ajudando a gente a perdoar também. Ele vem falando do momento que você está se dedicando a fazer doação de alguma coisa material, ou até mesmo doação do seu tempo, ou até mesmo procurar os casos em que as pessoas estão passando por momentos difíceis, dar um conselho, entregar uma página educativa, entregar um livro, entregar um cobertor. Todas essas atitudes, pelo simples fato de estar sendo um desprendimento, de você estar saindo de você mesmo para estar indo na direção de alguém mais necessitado, já valem bastante, são realmente remédios para que a gente também aprenda a entender o ser humano e a perdoar o ser humano, mas lembrando sempre, para poder encerrar aqui, né, nós somos os primeiros que precisamos de perdão e de indulgência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.